Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lúcio, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Paraná. Eu venho aqui compartilhar com vocês o meu trabalho, que é intitulado por Propriedades Micro e Nanomecânicas de Filamentos à Base de Hidrogéis Biopoliméricos. Bom, os hidrogéis, necessariamente, eles são utilizados em diversas áreas e perspectivas, e isso amplia a oportunidade de aplicações desses hidrogéis para descobrir novos usos. É interessante discutir também que a variação da concentração dos polímeros que são utilizados para a construção desses hidrogéis também podem gerar características diferentes. Então, o objetivo do meu trabalho é construir alguns tipos de filamentos a partir da combinação de polímeros para a formação de hidrogéis e também dos seus antirreticulantes a partir de análise experimental. A metodologia do meu trabalho consiste na utilização do software ChemoFace para construir as combinações das proporções de polímeros que são utilizados para a construção dos meus hidrogéis, também para o agente reticulante. Esses polímeros eles foram diluídos em água ultrapura, PBS e DMEM para construir esses hidrogéis. A partir da extrusão manual, utilizando as seringas, foram feitos esses filamentos depositados em cloreto de cálcio. Esses filamentos foram levados para a extensora eletromecânica, onde ela vai promover uma extensão vertical desses filamentos até o seu rompimento, e depois a plotagem desses dados foram coletados e comparados entre eles. Além disso, utilizamos o microscópio de força atômica para poder ter algumas análises com relação às propriedades micro e nanomecânicas desses hidrogéis. Com relação aos resultados, a gente tem a figura 1, onde a gente consegue observar, né, o gráfico formado a partir da tensão é, a tensão que cada filamento acabou recebendo. A gente tem aqui que a tensão máxima provoca o rompimento, que é a tensão máxima suportada por cada filamento, que é mostrado aqui. Então, a gente consegue observar que a variação da agente diluente, que foi de água ultrapura, PBS e DMEM, consistiu também na variação da tração suportada por cada filamento. Isso é interessante porque a ideia final desse trabalho é a inserção de células dentro desses hidrogéis. Então, a partir de então, as demais considerações e comparações serão feitas a partir dos filamentos dos hidrogéis produzidos a partir do DMEM como agente solubilizante, né? A gente consegue observar que os filamentos que suportaram a maior carga, maior tração, para aqueles que tinham maior composição de alginato de sódio e de gelatina, e concentração mediana de cloreto de cálcio. Isso pode ser observado aqui quando lemos esses dados para ver a superfície de resposta no software ChemoFace, onde ele avalia exatamente a mesma condição que discutimos agora há pouco. A gente tem aqui na figura 2 umas imagens topográficas dos hidrogéis, quando eles foram levados para o microscópio de força atômica, a gente consegue observar uma uniformidade, né, na variação da altura do hidrogel por si só. Aqui na figura 3 a gente consegue observar os parâmetros de rugosidade dos hidrogéis que foram selecionados, né, como mencionei anteriormente, que foram aqueles que resistiram a maior atração, né? Então a gente consegue observar também que aqui, principalmente nesse tópico aqui, que é de rugosidade média, a gente tem que eles têm uma variação muito pequena de altura entre eles. Quando nós observamos aqui a análise da medida de força, né? Principalmente com relação ao módulo de Young, que é basicamente a relação entre tração e a resistência mecânica dos hidrogéis, nós observamos que a mediana entre eles está bem semelhante entre todos. Há alguns pontos discrepantes, mas não tão desconsideráveis assim, mas a gente consegue perceber que todos esses hidrogéis têm essencialmente as mesmas características, né? Eles têm uma força semelhante de resistência mecânica, e também quando nós levamos aqui para analisar as curvas de separação e de deflexão do cantilever da microscopia de força atômica, a gente consegue observar que eles têm uma energia de dissipação bastante semelhante entre eles, destoando dois pontos onde tem a concentração de alginato maior. E a alginato acaba caracterizando como um material mais elástico. Então, são pontos que a gente acabou discutindo e descobrindo ao longo desses experimentos aqui. Bom, com relação a isso, eu agradeço ao Congresso a oportunidade de apresentar esse trabalho, as fontes de fomento, a Embrapa, que é onde fica o meu laboratório de nanobiotecnologia, onde eu desenvolvo minhas atividades, e também a UFPR, que é onde eu estou matriculado. No mais, muito obrigado a todos, um abraço.